Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E eu quero falar sobre Jesus, aquele que quebra qualquer maldição. Oh, aleluia. Vou repetir: Jesus, aquele que quebra qualquer maldição. Nenhuma maldição vai vir sobre a tua casa, nenhuma maldição vai vir sobre a tua família, porque nós servimos a um Senhor que quebra toda e qualquer maldição. Quem crê assim, diga glória a Deus. Por isso eu quero ler um texto muito conhecido de toda a igreja, um texto que vocês já conhecem bem. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Obrigado, Vinícius. Marcos capítulo de número 10, versículo 46 até o 52, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais nessa noite em oração, te agradecendo por esta palavra que foi lida, e pedimos que aplique aos nossos corações a exposição desta palavra, que o nome do Senhor seja glorificado, nossa mente seja iluminada por esta doce palavra, que o teu Espírito esteja agindo em nós e por meio de nós, e que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Eu tenho esta palavra hoje no culto da família, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria muito da sua atenção por alguns minutos, para eu poder ministrar essa palavra para você que veio aqui, para você que nos assiste, para você que vai nos assistir, talvez em algum momento. Eu tenho uma palavra de Deus para a família, tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esse texto, como disse, ele é muito conhecido de todos nós. Quem não conhece o texto, do cego, Bartimeu. E existem algumas verdades por trás desse texto, algumas verdades muito importantes para a nossa vida, e são essas verdades que eu queria expor para nós aqui nesta noite. O texto, ele nos fala de um momento crucial na vida de Jesus. Isso é importante nós estarmos atentos, porque Jesus, ele está indo para Jerusalém. Era a última vez que Jesus ia a Jerusalém e seria morto em Jerusalém. Ou seja, Jesus está indo para a morte, a caminho da morte. Era a última viagem dele para Jerusalém. A cruz já estava ali aguardando e ele sabia muito bem disso. Mas para chegar a Jerusalém, para chegar da Galileia até Jerusalém, era necessário passar por essa região, uma região muito conhecida dos judeus, que era Jericó. Jericó não era bem vista pelos judeus. Se nós estudarmos, e nós temos estudado sobre isso, lá atrás no passado, quando Josué, liderando o povo de Deus, lá atrás no livro de Josué, Deus amaldiçoou Jericó. Jericó era uma terra amaldiçoada por Deus. E Jericó, Deus estabeleceu
que nunca mais Jericó fosse reconstruída. Mas Jericó foi reconstruída. E troca para mim o microfone, Bruno. Acho que esse microfone aqui. E Jericó foi reconstruída. Deixa eu trocar o microfone para ver se melhora. Jericó foi reconstruída. E agora Jericó é uma terra que para o judeu mais tradicional, irmã Andréia, é uma terra maldita. É uma terra amaldiçoada. E este homem, este cego, pobre cego, ele está exatamente à beira do caminho em Jericó. Por quê? Porque aquele caminho era uma passagem de um grande fluxo de pessoas que iam para a cidade religiosa de Jerusalém adorar a Deus. Então muita gente passava por aquele caminho, era um grande fluxo de pessoas naquele caminho de Jericó para Jerusalém. E esse cego, irmã Andréia, ele está num lugar estratégico, onde há muitos transeuntes, e ele tem condições então de pedir esmolas, porque é o seu meio de sobrevivência. Ele é cego, deficiente visual, não consegue enxergar. Naquele tempo não existia nenhum tipo de benefício do governo que lhe proporcionasse bem-estar. A tendência de uma pessoa deficiente visual ou físico era mendigar, era pobreza, era miséria. Se a família não sustentasse, ele seria um forte candidato à pobreza, à miséria. E esse homem, ele está à margem do caminho, numa cidade amaldiçoada. Se não bastasse isso, irmão Osail, o judeu tradicional, os judeus mais antigos, religiosos mais antigos, eles viam a doença como uma maldição. Para o judeu tradicional, toda pessoa doente estava sob maldição. Toda pessoa que tinha uma deficiência, seja esta física, visual, seja o que for, ele está sob uma maldição. O judeu vê a doença como uma maldição. Então eu encontro um homem que está numa região maldita, e que para o judeu ele também é maldito. Então tudo que é maldição está pairando sobre este homem. Parece que Deus abandonou este homem, parece que Deus esqueceu este homem, e tudo leva a crer que este homem é filho de Abraão, é judeu, mas ele está numa terra maldita e está sob uma maldição. Mas vai passar alguém no trajeto de vida daquele homem que vai quebrar toda a maldição e vai mudar a história da vida daquele homem. Oh, aleluia! Então esse homem, ele está numa terra de maldição. Ele está vivendo um momento difícil da sua vida. O nome dele, a gente vê Bartimeu. Bartimeu não é o nome próprio dele, porque Bartimeu significa filho de Timeu. O nome próprio dele não é mencionado na Bíblia. Se chama Bartimeu porque no original é filho de Timeu. E o que Marcos está fazendo? Está relatando um trecho de um milagre de Jesus. Foi o último milagre de Jesus antes de Jerusalém, antes da cruz. Foi o último milagre de Jesus. Foi a cura desse moço cego, desse pobre cego. E o texto vai dizer que ele está à beira do caminho, mendigando. É um homem pobre, amaldiçoado, esquecido pela sociedade. Pessoas passavam para lá, pessoas passavam para cá, e a história de vida daquele homem continuava a mesma. Pessoas religiosas iam para o templo, passavam por ele, mas não conseguiam mudar a história da vida dele. Pessoas iam adorar, mas não podiam mudar a vida dele. Sacerdotes passavam para cá, sacerdotes passavam para lá, mas não mudavam a vida dele. Os levitas passavam e não mudavam a vida dele. Alguém já está entendendo o que eu estou pregando aqui? As pessoas que iam para o templo, mais espirituais que fossem, que iam para o templo adorar, passavam, e ele continuava à beira do caminho, mendigando, cego, e ninguém podia mudar a história da vida daquele homem. Até que um dia vai passar alguém naquela estrada que vai mudar a história da vida daquele homem. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Aleluia. Marcos, ao escrever, certamente ele tem em mente, quando ele diz Bartimeu, ele tem em mente que ele está contando um testemunho para a comunidade de alguém crente que tem na comunidade chamado Timeu.
O que Marcos quer ao relatar a história deste cego é contar para a comunidade, que a gente chama de comunidade marcana, que são aqueles que estão ouvindo o Evangelho de Marcos, sobre o relato do milagre do filho de Timeu, que certamente era um crente da igreja, e que a igreja não tinha consciência de que o filho de Timeu tinha recebido o milagre. E Marcos está relatando o milagre que aconteceu na vida deste homem. Então vamos pensar um pouco neste milagre. Então este homem está à beira do caminho, ele está mendigando, e aí ali pedindo esmolas para sobreviver. Quem vai passando por ali? O texto diz no versículo de número 46, que Jesus está passando com os discípulos, tem uma grande multidão, perceba aí, e no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, percebe que ele ouve que quem está passando é Jesus de Nazaré. Preste bem atenção, eu queria deixar isso bem claro. Quando a Bíblia diz Jesus de Nazaré, está se referindo ao homem Jesus, aquele que nasceu em Nazaré, uma pequena vila da Galileia. Então, quando a Bíblia diz que está passando Jesus de Nazaré, está passando o homem Jesus, o que nasceu em Nazaré, o filho do carpinteiro José e da irmã Maria. É este que está passando. Mas diz o texto no versículo 47, que ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer, preste bem atenção, quando ele soube que quem estava passando ali não era apenas um sacerdote, não era o sumo sacerdote, não era o levita, não, ele sabe que quem está passando, alguém disse para ele, porque ele está ouvindo uma grande multidão, Jesus está cercado de pessoas, eu imagino que há uma multidão de gente gritando, e ele está à beira do caminho, ele ouve todo aquele movimento, e certamente ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? E alguém diz, olha, o Jesus de Nazaré, aquele que faz milagre, aquele lá de Nazaré, que ele bota a mão em leproso é curado, que ele expulsa demônio, que faz cego ver, faz surdo ouvir, paralítico andar, aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, ele está passando aqui, a gente quer chegar perto dele. É interessante que ele é cego, ele não pode ver, mas ele ouve o barulho, e ele certamente pergunta a alguém, e alguém vai lhe informar, é o Jesus de Nazaré, é o Jesus. Por que Jesus de Nazaré? Porque a fama de Jesus tinha se espalhado por toda aquela região, e ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele entende, ele percebe, ele crê, que Jesus pode mudar a história da vida dele, que Jesus é o único que pode transformar a vida dele. Talvez ele nunca clamou por socorro ao sacerdote, nunca clamou por socorro ao levita, nunca clamou por socorro à multidão, mas ele sabia que se ele clamasse por aquele que chamava-se Jesus de Nazaré, Deus, o milagre poderia acontecer na vida dele. E aí diz o texto que ele começa a clamar, o texto diz que ele começa a clamar, Jesus. Interessante que ele não clama, gente, Jesus é de Nazaré. O texto diz que ele começa a clamar dizendo assim, Jesus filho de Davi. Ele não diz Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquilo que as pessoas sabem de Jesus, mas parece que ele consegue enxergar Jesus como ninguém enxergava, porque o título Jesus filho de Davi é um título messiânico. Quando ele diz Jesus filho de Davi, ele está dizendo assim, Jesus filho do rei Davi, Jesus Messias, o prometido, o Yeshua, aquele que viria para salvar Israel dos seus pecados. Parece que ele consegue ver Jesus como ninguém consegue ver. O cego consegue ver o que ninguém consegue ver, e ele começa a clamar dizendo, Jesus filho de Davi, ninguém ali está clamando assim, está todos dizendo Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, oh Jesus que nasceu em Nazaré, mas ele faz diferença. O clamor dele é diferente, o clamor dele é de alguém que tem intimidade, o clamor dele é de alguém que conhece, o clamor dele é de alguém que reconhece Jesus como Messias, e ele começa a clamar, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi. O termo clamar, é levantar a voz em alto e bom som. Ele pretende que a voz dele sobressaia sobre toda aquela multidão, para alcançar Jesus no meio daquela multidão, só clamando com alta voz. E ele está clamando em alta voz, ele está gritando como louco, mas a oração dele tem um propósito, e ele está ali, Jesus filho de Davi. Ele sabe que debaixo daquela maldição que está sobre a sua vida, só tem um que pode quebrar aquela maldição, só tem um que pode tirar aquela maldição, e por isso ele clama com intensidade, Jesus filho de Davi. As pessoas nos questionam e nos criticam por que a gente grita, por que a gente fala alto, por que a gente glorifica a Deus, porque nós sabemos o que Ele pode fazer por nós.
Nós sabemos o que Ele já fez por nós. Isso é gratidão, é devoção, é fervor. Não é assim que é no estádio de futebol. Por que as pessoas gritam tanto no estádio? É a devoção pelo clube, é a devoção pelo atleta, é a devoção pelo fã. E nós na igreja a mesma coisa, só que por alguém que morreu por nós, deu sua vida por nós. E eu não vou ficar calado, eu vou glorificar, vou exaltar. Pode criticar como quiser, mas eu vou glorificar e clamar a Jesus de Nazaré, ao Jesus filho de Davi, ao Jesus rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. E ele está clamando, muitos textos dizem, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está clamando em alta voz, ele está clamando com intensidade, porque ele sabe que somente Jesus pode mudar a vida dele. E agora eu quero aplicar para nós como família, irmãos. Tem coisas que só Jesus pode fazer, tem coisa que não é para médico, tem coisa que não é para psicólogo, tem coisa que não é para psiquiatra. Eu entendo essas questões, são profissionais que são importantíssimos para a nossa vida, mas existem coisas que só Jesus pode fazer, existem coisas que só Jesus pode fazer, existe maldição que só Jesus pode quebrar. Aleluia. Quem está me entendendo? Tem família carregando maldição de muito tempo, mas Jesus pode quebrar toda e qualquer maldição. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Ele não tem vergonha do que vão falar, e ele está clamando, porque ele sabe que só Jesus pode mudar aquela situação. Só Jesus pode libertar ele daquela doença maldita. Só Jesus pode restaurar a sua visão. Só Jesus pode mudar a sua condição, tirar ele daquele estado social terrível. E não é apenas a cura física física traria para ele bem-estar social, convívio social, a vida voltaria ao normal, e era isso que ele precisava. Então a gente precisa entender que existem coisas que só Jesus pode fazer, e se nós queremos o milagre de Deus, nós precisamos aprender com este cego. Clamar com intensidade. É interessante que ele vai clamando. O texto diz, olha o versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ao ouvir que era Jesus, diácono Eliseu, ele começou. Esse termo começou é muito interessante, porque significa que ele teve uma atitude. Ao perceber que Jesus passava, Fernanda, por aquele caminho, ele vai ter uma atitude. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender o seguinte: nós como famílias que estamos aqui, que precisamos de milagres de Deus na nossa casa, nossa família, nós precisamos ter atitude. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não temos atitude. Se tem uma coisa que Deus gosta de ver em nós, é atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude: se eu me levantar, for ao encontro dele, então somente tocar na orla da sua veste, serei curada. E ela vai. O leproso se levanta, vai até Jesus e diz: me ajuda, me socorre. Então nós precisamos aprender que na vida cristã, se nós queremos um milagre, nós precisamos ter atitude para com Deus. Nós não podemos cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. É necessário que nós venhamos clamar com intensidade, buscar com intensidade, tomar uma posição. Esse homem tomou uma posição, e diz o texto no versículo de número 48, preste bem atenção, o versículo 48: e muitos o repreendiam. As pessoas se incomodaram com o clamor dele. As pessoas que estavam indo com Jesus eram religiosos, estavam indo para Jerusalém, e este homem está declarando Jesus como Messias, como Salvador e Senhor de sua vida, e isso vai incomodar. Interessante que parece e eu queria deixar essa palavra para a família que está aqui hoje. Às vezes nós vamos tomar algumas atitudes no campo espiritual, e isso pode incomodar muita gente, até dentro da nossa própria casa, que vão tentar de alguma maneira nos impedir de continuar naquele propósito. Parece que ele vai clamando, o texto diz no versículo 48, acompanha comigo: e muitos o repreendiam para que se calasse. O que não falta são situações e pessoas com atitudes para nos fazer calar.
para nos desanimar de orar, para nos desanimar de buscar. Sabe uma coisa? Não adianta orar, não adianta buscar. Ai, você está orando há tanto tempo, teu marido não mudou, tua esposa não mudou, teu filho continua do mesmo jeito, está pior do que estava. O que não falta é gente querendo calar o nosso clamor. Mas nós, como igreja do Senhor, nós vamos continuar clamando. Jesus, filho, ainda que ele não me respondeu ainda, ele não respondeu aquele cego de primeira mão, não, ele estava testando a perseverança daquele homem, e mesmo que Jesus não respondesse ele, irmã Risete, ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, eu só vou parar quando ele me atender. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E parece que algumas pessoas se incomodaram com a perseverança daquele homem e tentaram fazer ele se calar. A gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque às vezes nós tomamos um compromisso. Vou orar pela minha família, vou levantar de madrugada, vou orar pela salvação do marido, da esposa, vou orar para Deus tirar meu filho desse vício, desse caminho, e aí eu vou botar um compromisso no coração, vou levantar de madrugada, vou fazer uma campanha de oração por ele, vou jejuar e tal. Ei, vai surgir situações para te parar. Vão surgir situações, palavras vão vir para te intimidar, para te desanimar, para você parar, para você não perseverar. Mas o texto diz, olha o que diz o texto, versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas todavia ele clamava cada vez mais. Cada vez, pode tentar me fazer parar de clamar a Deus, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. E ainda que o diabo se levante, ainda que o inferno se levante, eu não irei parar de clamar pela minha casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. A perseverança. Tem crente que já não ora mais pela salvação do marido, ou quando ora é aquela oração costumeira, aquela oração muito costumeira, aquela oração muito simples. Esse homem está em guerra, esse homem tem um propósito. Eu vou clamar com intensidade, eu vou chamar a atenção de Jesus, porque eu não quero continuar nessa situação, porque eu não quero continuar desse jeito, eu não quero continuar à margem do caminho, eu quero estar no caminho. Aleluia, quem está me entendendo? Eu não quero continuar cego, eu não quero continuar sem visão, eu não quero continuar prostrado à beira do caminho, eu não quero continuar vivendo de esmola dos outros. Eu quero me levantar, eu quero ter visão, eu quero caminhar, eu quero andar. Meu Deus, quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Será que tem alguém aqui que se acomodou à beira do caminho? Se acomodou com as esmolas espirituais de alguém que ora por mim, aí recebeu essa esmola espiritual e para ele está ótimo isso. Será que não é hora de você se levantar, tomar uma decisão e falar: sabe de uma coisa? Não quero mais ficar à beira do caminho. Não quero continuar sem visão. Não quero continuar prostrado dependendo da esmola dos outros. Eu vou me levantar. Oh meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Alguém está me entendendo? Então ele vai clamar com intensidade. E esse clamor vai incomodar. Irmãos, quando a gente toma um propósito, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não pense você que depois que você buscar a Deus com mais intensidade, que as coisas vão ficar fáceis. Não, na verdade, muitas das vezes vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Parece que quando a gente vai se aproximando mais do milagre, é que o vento se levanta com mais intensidade. Parece que quando nós vamos nos aproximando da bênção, é que o diabo se levanta com mais intensidade. Então não se assuste você de repente começar um propósito e o vento soprar. Saiba que a vitória está chegando. É sinônimo de que Deus está ouvindo o teu clamor, e que existem situações tentando te parar, te desanimar, te desmotivar. E eu quero uma palavra de Deus para a tua vida: não desista do teu milagre.
Diga para alguém que está perto de você: não desista do teu milagre. Alguém diz: não tem jeito, pode parar, sabe de uma coisa? Ei, meu filho, para que ele não vai te ouvir? Ele está lá na multidão está cercando ele. Ei, pode parar de orar, não adianta nada. Há quanto tempo que você está aí gritando? Ele não está te ouvindo. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar clamando com intensidade, e eu vou clamar mais ainda. Quanto mais demorar o milagre, mais eu vou orar, mais eu vou clamar, mais eu vou buscar. Aleluia. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. O texto não diz por quanto tempo ele clamou. Se foram 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não diz. Mas eu tenho certeza que Jesus não atendeu a ele no primeiro clamor. Não. Ele ficou clamando. Ele ficou clamando. E gente falando: para de clamar, desiste, não tem jeito. Olha, para esse casamento não tem mais saída. Para esse homem não tem mais jeito. Isso é maldição. Isso aí, o avô dele era assim, o pai dele era assim. Isso é uma maldição que está dentro dessa casa, dessa família. Eu quero dizer uma coisa: Jesus quebra qualquer maldição. Alguém está precisando ouvir isso? Jesus quebra qualquer maldição. Se alguma maldição seguiu a tua casa, a tua família, em Jesus toda maldição é quebrada, porque para Ele não vale encantamento. Ele quebra a maldição, Ele quebra a obra de feitiçaria, Ele quebra qualquer tipo de mal, Ele desfaz o mal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Ele está clamando. E no meio daquela multidão toda gritando, no meio daquela multidão toda fervorosa ao redor de Jesus, uma voz ecoa. No meio de todas aquelas vozes, no meio de toda aquela multidão de vozes, ele ouviu a voz do cego. E o texto diz, versículo de número 49, e Jesus parando, disse que o chamassem. No meio de todas aquelas vozes, gente, era uma multidão. Será que você consegue ouvir alguém no meio de uma multidão? Alguém consegue ouvir alguém no meio de uma multidão gritando? Não conseguimos. Mas no meio de toda aquela multidão de vozes, ele ouviu a voz do cego. Ele para. Certamente pede silêncio de todos. E agora a voz do cego sobressai. E ele diz para os discípulos: vá lá e traz este que está gritando, está clamando. Diz para ele que chegou a hora dele. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Sabe o que isso me ensina, Elielza? Que Ele ouve a minha oração. Pode ter muita gente orando a Deus. Às vezes eu dobro os meus joelhos a Deus, com as minhas limitações, e digo para Deus: Senhor, eu não posso entender como pode um Deus. Eu falo com Deus, eu confesso as minhas misérias para Ele. Tem horas que eu dobro o joelho e digo para Deus: Deus, eu estou aqui orando, me perdoa porque a minha mente é tão limitada. E eu fico pensando: como pode um Deus como o Senhor ouvir todas as orações? Nesse momento tem pessoas orando na Europa, tem pessoas na Ásia orando, tem pessoas lá na África orando, milhares estão orando. Como pode o Senhor estar me ouvindo aqui em Magé, nessa cidadezinha? Como pode, Senhor? Me perdoa as minhas limitações, minhas fragilidades. Eu não posso não entender como o Senhor faz isso, mas eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração, o meu clamor. Eu não sei como pode isso, mas eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração. Quem está me entendendo, diga, joga a mão para o céu e diga glória a Deus aí. Ele ouve a nossa oração. E o texto diz no versículo de número 49 que Jesus parando disse que o chamasse. Meu Deus, esse clamor fez Jesus parar. Gente, olhe para mim por favor. Imagine, Osael, como estava a cabeça de Jesus. Ele está indo para a morte. Ele está indo para ser crucificado. Eu imagino como está a mente de Jesus. Está tudo na sua mente. A traição de Judas, o abandono dos discípulos, a dor dos açoites, está tudo em sua mente. Ele sabe de tudo que vai padecer. E mesmo naquele momento tão difícil, ele para atender um pobre cego. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Eu não pararia. Eu não teria condições nenhuma de atender. Por muito menos eu digo para algumas pessoas: eu não posso te atender hoje, eu não estou bem. Ei, Ele para atender. Não existe nada que Jesus não faça por alguém que está clamando. Ele vai parar. Ei, Ele está num momento difícil, mas Ele entende que aquele cego precisa de ajuda, que aquele moço na beira do caminho está necessitado de socorro, e Ele vai atender. Ele vai parar tudo que Ele está fazendo. Por que tu vai parar, Senhor? Porque tem um cego, tem um pobre, precisam de ajuda. Ele pode não ter nome, ele pode não ter dinheiro, ele não pode ter um status social, mas ele está me clamando, e eu atendo a quem me clama. Jesus está parando para atender um cego, gente. Jesus para te atender. Você que está me ouvindo aqui, não desista de orar, não desanime de orar. Ah, mas Deus não está te ouvindo. Quem disse que Deus não está te ouvindo? Deus está provando a tua fé. Continua clamando, continua orando. Na hora certa você vai ver o agir de Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o texto diz que Jesus manda chamar ele. No versículo 50 diz assim, que no versículo 49, as pessoas se aproximam e dizem assim: tenha bom ânimo, se anime, Ele está te chamando, levanta que Ele te chama. E aí ele tem que se levantar. Mas o texto que me chama a atenção está no versículo 50, e ele lançando de si a sua capa. Pare aqui, por favor. Esse cego tem uma capa. Eu já vi algumas pessoas pregando, dizendo que a capa era algo referente a pobre. Não. A capa talvez era a coisa de mais valor que o cego tinha. Quando Paulo estava na prisão, ele pede para que levem para ele a capa. Quando Elias caminhava nos caminhos profetizando, Elias se cobria com uma capa. Tanto é que ele lança a capa sobre Eliseu. Para que servia a capa? A capa era feita de couro de animais. E era utilizada para quê? Para proteção do sol escaldante da Palestina e da chuva. Então, ele que vivia à margem do caminho cego, quando vinha a chuva, a única coisa que ele protegia era a capa. Quando o sol estava muito quente, para não queimar a sua pele, a capa lhe dava proteção. A capa é como se fosse a cadeira de rodas do deficiente. A capa lhe protegia. A capa era a única coisa de valor que ele tinha. Um cego sem a capa estava condenado a sofrer demais com a chuva, com o frio, com o vento, com o sol. Mas interessante que quando alguém diz para ele: ei, Jesus está te chamando, sabe o que ele faz? Ele deixa a capa. Aleluia! Por que ele deixa a capa, gente? Ei, por que ele deixa a capa? Porque ele é responsável? Não. Por que ele vai deixar a capa? Primeiro, porque ele sabe que não vai precisar mais dela. Aleluia! Mas tu ainda está cego. Mas eu creio no milagre. Eu creio que se ele está me chamando, é porque ele vai fazer. Eu ainda não estou vendo acontecer, mas eu já estou crendo. Pode ficar com a capa, pode levar a capa, porque eu não vou precisar mais dela. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus aí. Ele deixa a capa porque ele acredita no milagre. Ele não foi curado ainda, mas ele tem tanta fé. E ao saber que Jesus o chama, ele falou: opa, chegou a minha hora. A maldição vai embora hoje. É hoje que a cegueira cai por terra. É hoje que eu me levanto deste caminho. É hoje. Tira a capa. Ele tira a capa para o encontro de Jesus. E também, por que ele tira a capa? A capa era bem longa. E para um cego, caminhar com uma capa não era tão fácil. A capa poderia lhe causar tropeção. Ele poderia tropeçar na capa. A capa poderia embaraçar ele de caminhar até Jesus e receber o milagre. Então ele vai tirar aquilo que pode embaraçar ele, porque ele quer caminhar livremente até Jesus. E ele vai tirar a capa, vai dizer: não quero embaraço nenhum.
Eu não quero nada que me embarace, porque agora eu estou indo em direção a Jesus, agora eu estou indo em direção ao milagre, agora eu estou indo em direção àquele que pode mudar a minha vida, agora eu estou indo em direção àquele que vai quebrar toda a maldição que estava sobre mim. Eu quero largar esta capa, abandonar esta capa, e eu estou indo em direção ao milagre. Será que tem alguém que precisa largar a capa aqui? A capa é aquilo que te dá senso de segurança, a capa é aquilo que você diz, mas isso aqui Ei, é hora de depender somente de Deus, é hora de confiar somente em Deus, é hora de abandonar as capas deste mundo e dizer, agora eu sou de Jesus, confio nele e ele suprirá toda a minha necessidade. Não, alguém está entendendo? Diga glória a Deus aí. Eu não preciso mais de capa, por quê? Porque o milagre vai acontecer. Interessante que alguém poderia dizer para ele, cuidado, hein? Você está jogando fora a capa aí, está deixando a capa aí, alguém vai levar a tua capa e depois como é que fica? E se ele não te curar? E se tu voltar do mesmo jeito? Mas ele sabia que quem se encontra com Jesus não volta do mesmo jeito. Você já viu, Eliseu, alguém que se encontra com Jesus voltar do mesmo jeito? Vocês não conheceram Eliseu? Eliseu se encontrou com Jesus e voltou do mesmo jeito? Não, quem se encontra com Jesus não volta, não volta, não volta, não volta, não volta, não volta, não volta do mesmo jeito. Eu não preciso de capa, porque quem se encontra com Jesus não volta do mesmo jeito. O texto diz, versículo 51, versículo 50, ele lançando de si a sua capa, levantou-se. Olha, interessante que o texto diz, levantou-se e foi ter com Jesus. Em algumas versões, ele deu um pulo. Você imagina alguém que está à beira do caminho pedindo esmolas? Certamente as pernas ainda estão dormentes, mas ele dá um pulo. Ele não olha para a dormência das pernas, para o cansaço das pernas. Não, ele levanta, ele não consegue ver ainda onde está Jesus, mas há um desejo, onde ele está. E no texto de Mateus, subentende-se que Jesus pede para alguém levar, alguém segura e vai àquele cego, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, eu quero ele vai mudar a minha condição, ele vai mudar a minha, mesmo cego ele vai, aleluia. Aí o texto diz que ele chega diante de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, versículo 51, ele vai ouvir Jesus. Imagina a alegria de ouvir a voz de Jesus, e o que Jesus diz para ele? Olha o que Jesus diz para ele. Jesus diz para ele assim, que queres que te faça? Irmão, para um pouquinho aqui. Jesus, ele é mais do que um psicólogo. Jesus está tratando do cego. Porque quando Jesus diz assim, que queres que te faça? Jesus deseja que o cego expresse suas necessidades, seus anseios, seus anelos. Será que Deus não está falando conosco aqui nessa noite? Jesus ali está tratando da alma daquele cego. Expressa, fale, qual é a tua real necessidade? O que você quer? O que você precisa? Qual é o teu anseio? Ali Jesus está tratando da alma. Antes de curar a vista, Ele está curando o interior. Fala para mim, fala qual é a tua preocupação, fala o que tu deseja, fala o que tu quer. Não se preocupe que as pessoas que estão aqui à volta vão rir de você, porque se ele falasse perto das pessoas que ele queria ver, certamente algumas pessoas iam rir, esse cara é louco. Talvez não conheciam Jesus e o que Jesus poderia fazer, mas Jesus está dizendo para ele, não tenha vergonha de contar os teus anseios, não tenha vergonha de contar as tuas necessidades, não tenha vergonha de abrir teu coração para mim, rasgar tua alma para mim. Meu Deus, alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Alguém está entendendo aqui? Não permita que nada venha impedir você de abrir o coração. Ele vai encorajar o cego a pedir aquilo que humanamente é impossível. Fale, não tenha vergonha, fale para mim, eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas. O médico pode até não fazer, mas eu posso. Abre teu coração, fala o que tu quer, fala o que tu deseja, expressa os teus sentimentos, diz o anseio da tua alma, o que queres que te faça?
Será que Deus está falando com alguém que entrou aqui, que tem um pedido para fazer, mas sabe de uma coisa? Não quero pedir mais, já falei, já pedi. Sabe uma coisa? Isso aí nem Deus faz, porque Ele não quer, ela não quer. Ei, Deus está dizendo: abre o coração, fala o que desejas, conta os anseios, as suas preocupações, o que realmente você deseja que eu faça na tua vida, o que você quer. Jesus está tratando da alma daquele homem. Não te envergonhe de pedir algo que só Deus pode fazer. Peça, fale, abre o coração, diz para Deus os anseios da tua alma, rasga a tua alma diante de Deus. Levanta a mão e diga glória a Deus nessa noite. É isso, gente. Se nós queremos ver o milagre de Deus na nossa casa, na nossa família, se nós queremos ver Deus quebrando maldição dentro da nossa casa, nós precisamos rasgar o coração para Deus, expressar nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos anseios mais íntimos, rasgar a alma diante de Deus. Deus, eu quero que tu faça isso na minha casa. Oh, aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Às vezes nós limitamos o poder de Deus por causa dos nossos pedidos medíocres. Que queres que te faça? Senhor, se tu me deres uma esmola assim, abençoada, pelo menos para me viver um ano. Não. Ele quer algo que vai além. Ele pede algo que somente Deus pode fazer, que está fora do alcance do homem. Ele diz: Senhor, isso que eu vou pedir só Deus pode fazer. E o que você quer? Eu quero ver. O médico nunca pôde fazer isso por mim, a medicina nunca pôde, os remédios nunca puderam fazer, sacerdotes nunca puderam, a religião nunca pôde, mas eu quero ver, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Não peça apenas para Deus libertar o marido, o filho. Peça para Deus fazer do teu filho um pastor, fazer da tua filha uma missionária. Ele está perdido, mas peça algo que vá além do entendimento humano. Alguém olha e diz: você é maluco pedir isso? Eu peço porque meu Deus é poderoso, e Ele pode fazer isso na vida da minha casa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos, é ser ousados e falar com Deus. O que queres que te faça? Qual é o anseio da tua alma? Quero ver, Senhor. Quero ver, meu Deus. Alguém poderia até rir do pedido desse homem. Ele é louco. Isso é pedido que se faça a alguém. Ele não é médico e nem tem poder para isso. O que queres que eu te faça? Ele não leva em consideração a multidão incrédula que está ali. Ele não leva em consideração os religiosos que estão ali. Ele quer saber de falar com Jesus. Ele está tendo um momento íntimo com Jesus. E ele abre o coração e diz: eu quero ver, Senhor. Mas interessante disso, Júlia, é que no versículo 51, o texto diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre. Preste bem atenção. Primeiro ele chama Jesus de filho de Davi, Messias. Agora ele chama Jesus de mestre. Só que mestre aqui não é o termo rabi. O termo rabi era aplicado aos sacerdotes. O termo rabi era aplicado aos escribas. Era um professor da época. Ele não chama Jesus de rabi. Ele chama de Rabone. Rabone. Rabone só Maria chamou quando Jesus saiu do sepulcro. Porque Rabone é um termo íntimo de alguém que diz: meu mestre. Aleluia, aleluia. Os outros que eram intelectuais consideravam Jesus como mestre, como Nicodemos como mestre, qualquer um como mestre. Rabone, não. Só o cego chama Jesus de Rabone. Diz: meu mestre, íntimo meu mestre. Ei, que queres que te faça? O cego lhe disse: Rabone, que eu tenha vista. Oh meu Deus, restaura a minha vista, Senhor. O médico não pode, a ciência não pode, a medicina não pode, os remédios não podem, a religião não pode. Mas tem uma coisa, Rabone: tu és meu mestre, tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus. E aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor pode, que para ti nada é impossível. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Ah irmão, uma palavra dessa mexe com Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te
salvou. No texto de Mateus, diz que Jesus tocou nos olhos. No texto de Marcos, diz que Jesus liberou a palavra e diz: vai, tua fé te salvou. Não importa se Jesus liberou a palavra ou se Jesus tocou. O que importa é que ele foi curado por Jesus. Aquilo que ninguém podia fazer, Jesus fez naquela casa, naquela família, na vida daquele homem. Quem crê assim, diga glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. Me ajude aí, Vinícius, em nome de Jesus. Me ajude aí, Fernanda. A Fernanda vai me ajudar. Me ajude aí. O milagre de Jesus chegou, transformou. Vinícius, pode deixar que a Fernanda vai me ajudar. O milagre chegou. Jesus transformou maldição em bênção. Eu queria pedir para você que veio aqui falar comigo assim: só Jesus. Os irmãos que estão no Facebook, eu não sei se tem alguém, mas se tiver, de só Jesus transforma maldição em bênção. Aleluia. Aleluia. É muito sério que eu quero ministrar aqui nesta noite. Hoje nós vamos orar para que, se existe alguma maldição sobre a vida de alguém, vai ser quebrada em nome de Jesus. Se de repente alguém está aqui e tem um marido que ainda não é crente, e tem uma maldição que segue este marido, nós vamos clamar a Deus: Senhor, quebra toda esta maldição. Quebra a maldição que acompanha esta casa, essa família. Quebra a maldição que acompanha este casal que a gente ama e de repente ainda não te aceitou, mas a maldição vai ser quebrada. Senhor, quebra toda a maldição contra esta família, contra este casamento. É muito sério isso, gente. Eu estou falando algo com conhecimento de causa. Só Jesus quebra maldições. Deixa eu falar uma coisa: sal grosso não quebra maldição nenhuma. Banhos de sal não quebram maldição. Obras feitas em encruzilhadas não quebram maldição. Trabalho de feitiçaria não quebra maldição. Eu vim deste mundo do espiritismo. Só tem algo que quebra maldição: Jesus. Jesus quebra toda e qualquer maldição. Oh, aleluia. Tem gente orando aqui nesta noite. Tem gente orando aqui nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Este homem estava aos olhos dos homens, ele estava como maldito, numa terra maldita e debaixo de maldição por causa daquela enfermidade. Mas Jesus chegou e transformou maldição em bênção. Transformou maldição em bênção. Oh glória a Deus. E hoje nesta noite nós vamos orar para que maldição seja transformada em bênção. Quem já está orando? Tem gente que já está orando. Eu já estou vendo gente orar. Eu já estou vendo gente clamar a Deus e dizendo: Senhor, meu marido é teu, meu filho é teu, Senhor. Oh glória. Não importa se o tataravô trouxe uma maldição que passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o meu marido. Não importa. Jesus quebra a maldição. Pode ser maldição que vem de tantos anos. Jesus quebra. Jesus desfaz toda e qualquer maldição. Não há maldição que resista pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela palavra de Jesus. E nós vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você é servo de Deus, serva de Deus, a maldição já foi desfeita lá na cruz. Lá na cruz toda a maldição contra a tua vida já foi desfeita. Mas possa ser que tenha alguém da tua casa, possa ser que tenha alguém que está vulnerável a alguma maldição, e nós vamos orar: Senhor, desfaz essa maldição, quebra essa maldição, que essa pessoa te reconheça como Senhor, te reconheças como Salvador, que essa pessoa seja como filho de Timeu, que clamou e reconheceu o Senhor como Messias, Senhor, e a maldição foi quebrada. Oh glória. Tem alguém orando? Tem alguém orando? Tem gente orando. Fernanda, me ajude a orar. Vem fazer esta breve oração, uma breve oração. Pega o microfone ali, vem fazer esta breve oração, em nome de Jesus. Vem fazer esta breve oração. Quem está aqui nesta noite orando? Meu irmão, é sério, nós estamos falando para a família. Que a bênção de Deus venha sobre a tua casa nesta noite. Que a bênção de Deus venha sobre a tua família. Ore a Deus agora e diga: Deus, que a tua bênção venha sobre a minha casa, que a tua bênção venha sobre a minha família. Repreenda
repreende toda maldição, repreende toda maldição. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por esta palavra tão poderosa, Senhor, tão viva para as nossas vidas nessa noite. Senhor, nós queremos ser como o filho de Timeu, Pai, aquele homem cego pelo caminho. Nós estamos aqui na Tua presença e queremos, Senhor, nos achegar a Ti, nos achegar à Tua presença, nos levantar, nos colocar de pés, Senhor, deixar, meu Pai, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos embaraça de chegar perto de Ti, Senhor, para recebermos do Senhor o nosso milagre, a nossa bênção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Teu nome é poderoso, no Teu nome há poder, Senhor, e não há maldição, Pai, que possa suportar o Teu nome. E no Teu nome, Jesus, nós ordenamos nessa noite que toda maldição no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, seja quebrada, seja anulada, seja cancelada, que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, através das nossas vidas, Senhor, na vida da nossa família, daqueles que nós amamos, daqueles que nós clamamos. Nessa noite nós aprendemos, Senhor, que não podemos parar de clamar um minuto sequer ao Jesus de Nazaré, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso, ao Deus que pode todas as coisas por nós, Senhor. E nós estamos aqui crendo, meu Pai, no milagre das nossas vidas, crendo que o Senhor tem trabalhado por nós, que tem ouvido o nosso clamor aqui neste lugar, Senhor. E nós nos levantaremos nessa noite, nos levantaremos no nome de Jesus, e em Teu nome nós repreenderemos todo o mal contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, Senhor, contra a nossa parentela, e que toda a nossa casa irá servir ao Senhor, e que todos irão, Pai, dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque já tomamos posse dessa palavra, já tomamos posse da nossa vitória, já tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor, Pai, nos ensinou nesta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa, e eu e a minha casa. Deus te abençoe.